Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. André Santos, oncologista clínico, e bem-vindo a mais um episódio do Oncologia Nova Era. Hoje o tema que eu vou falar para vocês é sobre o que é hereditário e o que não é hereditário. Tem muitas dúvidas a respeito disso, porque todo mundo acha que quem tem um diagnóstico de câncer, aquilo ali vai passar de uma forma hereditária, e não é bem assim. O hereditário é uma proporção mínima de ocorrência, e o que vem a ser o hereditário? Hereditário é o que é transmitido de geração para geração dentro daquela família. Existe uma alteração de um gene, essa alteração ocorre o que nós chamamos em células germinativas. Essas células estão presentes nos espermatozoides, no óvulo. Então, no momento da fecundação, você pode passar aquela ocorrência de um gene mutado, alterado, de geração para outra geração. Então, isso é hereditário. O que não é hereditário são as exposições que nós sofremos no nosso dia a dia, quer seja por agentes químicos, radioativos, micro-organismos, onde vem aquele jargão, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Um exemplo para vocês entenderem o que não é hereditário. O hábito do tabagismo é uma relação causal do câncer de pulmão. Ponto. Ou seja, ele não nasceu com um gene que configura uma hereditariedade, mas ele sofreu uma mutação no decorrer da vida causada por uma exposição, uma agressão crônica, uma inflamação crônica. Então, isso é um evento não hereditário, que na terminologia técnica nós chamamos de eventos somáticos, dentro de um conceito genético. O conceito genético não significa que seja hereditário. Frisem bem isso. Hereditário porque estão em células que passam de geração em geração, células germinativas. Não hereditário, também genético, está num conceito de exposições crônicas que representam essas alterações da carcinogênese. Então, entendendo um pouco melhor, essas causas elas ocorrem de forma endógena, que vem a ser isso. As alterações metabólicas que ocorrem na célula por questões de oxidação, alquilação, metilação, enfim, uma série dessas ocorrências, deficiência de enzima de reparo, uma série de ocorrências presente num campo intracelular, ali entre membrana, citoplasma, núcleo, enfim. E no campo exógeno do entendimento dessas causas, a gente tem a nossa exposição. Então, exposição ao raio ultravioleta, tanto UVA quanto UVB, radiações ionizantes, disrupções térmicas, agentes químicos, exposição a agentes químicos, e aquilo gera um processo inflamatório e a gente acaba desenvolvendo um processo de proliferação de um novo conceito celular que não responde mais à dinâmica celular do nosso corpo. Essas causas, quer sejam elas endógenas e exógenas, elas geram mutações, e essas mutações se manifestam conforme as fases vão ocorrendo. Então a gente tem essas fases da carcinogênese, como eu falei para vocês, a iniciação, que é o processo de início de uma mutação ali, dentro daquele ponto crítico envolvendo a constituição do gene, sendo expressa através de alterações metabólicas que a célula sofre e acaba promovendo isso. Então a gente entra numa fase de promoção, e essa fase de promoção nada mais é do que uma fase que a célula é induzida através de um processo metabólico, ela é induzida ao seu processo de crescimento. A gente não pode esquecer que existem essas fases de iniciação, promoção e a própria progressão. São as três principais fases aí
da carcinogênese. Então, a iniciação, promoção e progressão dessas células, cada uma envolvendo aí um processo relacionado à ocorrência do câncer, quer seja hereditário ou não. Essa fase de progressão, a célula já tem uma habilidade de escapar de mecanismos que poderiam ir contra ela, mas ela sofre esse processo de resistência, ela se cria resistente. Então, ela sai desse processo de ser combatida ou ser agredida, então ela cria um processo de fuga, de uma evasão. Então, os 3 processos principais, como falei para você, a iniciação, que é a mutação, a promoção, que é o crescimento dentro de um conceito mais metabólico após a mutação, e a progressão, que essa célula vai ficar fora do seu processo de extermínio, fora do seu processo de apoptose, fora das agressões imunológicas que poderiam ocorrer ali por não reconhecimento delas, enfim, elas criam um mecanismo de resistência tumoral. E falando então em apoptose, o que vem a ser isso? É um processo natural que a célula, toda célula passa por um processo de morte natural daquela célula. Quando alguns mecanismos essenciais são afetados desse processo, né, e isso ocorre na célula do tumor, ela não entra em apoptose, ela fica ali e fica multiplicando. A célula tem o processo de vida dela, ela tem o limite ali, o tempo pré-determinado, e quando ela está alterada, ela sofre a ação de mecanismo imune, que pode corrigir esse processo e também levá-la à apoptose, essa morte natural celular. Porém, como ela consegue evadir, ela não entra dentro desse processo e ela acaba proliferando. E quais são esses mecanismos, né, que impedem essa célula de entrar em apoptose? Na sua grande maioria são oncogenes ativados, que faz com que a célula não entre num processo de morte natural. Muito pelo contrário, ela entra numa relação de proliferação e sobrevivência. Então, desde 1970, começou o estudo dos oncogenes, tá? Por quê? Porque esses oncogenes hoje nos trazem informação, essas informações a gente consegue criar medicações que atuam em proteínas específicas codificadas por esses oncogenes, onde as medicações bloqueiam determinados pontos desses oncogenes, impedindo aí a ocorrência da doença ou a proliferação da mesma. Dessa forma, pessoal, acredito que consegui trazer aqui para vocês, de uma maneira mais simples, o entendimento aí do processo da carcinogênese. Mais uma vez, muito obrigado. Se alguém não entendeu alguma coisa, deixe os comentários aí que a gente procura esclarecer de uma maneira mais simples. A minha grande dificuldade dentro desse processo é mesmo falar de uma maneira bem simplificada. A gente fica anos da nossa vida, praticamente aí 20 anos, né, que eu tenho de atuação médica, falando em terminologias técnicas, então assim, a gente precisa pensar um pouco como que nós vamos fazer para falar numa linguagem mais simplificada. Mas aquele que tiver dúvida pode deixar aí a pergunta ou comentário que a gente responde para vocês, tá? Mais uma vez, compartilhe, deixe o like, inscreva-se no canal e muito obrigado por estarem conosco em mais um episódio do Oncologia Nova Era e até a próxima. Tchau!